galera, bom dia! Nós estamos diante de um texto maravilhoso nessa 24ª semana do tempo comum, hoje, sábado. Nós estamos diante de uma das narrativas mais profundas de todo o percurso feito por Jesus dentro dos evangelhos. Nós estamos diante do chamado de Mateus, aquele coletor de impostos. O texto está no capítulo 9, versículos de 9 ao 13. E eu quero ensinar para vocês 3 elementos fundamentais para que você possa compreender esse texto. Sem esses elementos vai ficar muito difícil você compreender qual é a mensagem que Jesus quer trazer. E esses 3 elementos são fundamentais. E o último desses elementos, ele é o mais profundo de todos. Vamos compreender? Vamos lá. Eu vou ler o texto e vou comentando com você. E aí, nós já vamos entrar na primeira informação, beleza? Na primeira informação fundamental, que está justamente no primeiro versículo, que é o versículo 9 do capítulo 9 de Mateus, que diz assim: indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Esse versículo, ele traz uma micronarrativa, que tem começo, meio e fim, cujo gênero literário é aquilo que nós chamamos de texto de chamado. Eu não sei se você sabia, mas dentro da Bíblia foram descobertos estruturas, foram descobertas maneiras de organizar a narrativa. Então, um dos tipos de organização é um texto que fala do chamado de alguém. Desde o Antigo Testamento ao Novo, segue-se um padrão em textos de vocação. E aqui eu quero mostrar esses elementos para você. E você vai poder aplicar esses elementos em todos os textos onde alguém é convocado por Deus para realizar alguma missão, para realizar algum projeto. O primeiro elemento, e aparece aqui no versículo 9, é: quem chama, passa. Quem chama está em movimento. O texto diz: indo adiante, ou seja, Jesus estava em movimento. 2, quem chama, vê. Olha o verbo que é utilizado: viu Jesus. E aí, o terceiro elemento de um relato de vocação é o nome de quem é chamado. Qual é o nome? Mateus. E aí eu quero trazer uma curiosidade para você. Você sabe o que significa o nome Mateus? Mateus significa dom de Deus, dom divino. Guarda isso. Isso nós vamos falar, retomar, não é, na terceira parte desse ensino de hoje. Então, aparece o nome. Em alguns relatos de vocação, chega a aparecer aquilo que é o grau de parentesco da pessoa chamada. Nesse caso, aqui não aparece, mas aparece a ocupação desse homem. Esse homem estava sentado na coletoria de impostos. Ele era um publicano. E os publicanos, naquela época, eram pessoas consideradas pelos judeus traidoras. Por quê? Porque eles trabalhavam para o Império Romano. E eram, portanto, tidos como pessoas pecadoras, pessoas que não mereciam de forma alguma a misericórdia, a graça de Deus. Mateus estava nessa situação, como coletor de impostos, e vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, porque os publicanos tinham esta possibilidade. Eles tinham até certas condições econômicas. Mateus estava bem. E aqui eu quero atentar para como o texto fala da situação dele. Ele estava
sentado, beleza? Guarda isso. Então, aparece aqui a profissão dele, o afazer dele. Depois, todo relato de vocação vai ter uma palavra ou um gesto de chamado, um gesto imperativo que chama a uma ação. E aqui aparece, Jesus disse-lhe, segue-me. E aí nós temos a situação que aparece em todos os textos de chamado. A pessoa larga o que ela tem e ela se coloca a caminho. E aqui diz o texto, levantando-se, o seguiu. E aqui o texto quer mostrar para nós que Mateus tomou uma atitude. Se antes ele estava acomodado, se antes ele estava parado, seguro, agora ele se coloca de pé, ele se levanta e segue o Cristo. Então essa é a primeira informação importante para você poder entender esse texto. O versículo 9 é uma micronarrativa que tem o gênero de vocação, o gênero chamado, que é composto por esses elementos que eu acabei de dizer. O segundo grande ensinamento que esse texto traz para nós está justamente a partir do versículo 10, quando diz que aconteceu que ele, à mesa em casa, vieram muitos, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e os seus discípulos. Gente, aqui tem algo interessante. O texto diz, estando ele à mesa em casa, ele quem? Jesus ou Mateus? A casa era de quem? O texto não fala. O texto, ele é construído só para mostrar em que cidade é que isso ocorreu. Que cidade foi? Foi na cidade que Jesus morava. Você sabe qual é a cidade que Jesus morava? Eu sempre costumo dizer que nós seguimos Jesus e não sabemos qual é o endereço dele. Jesus morava em Cafarnaum, uma cidade às margens do lago da Galileia. E ele estava nessa cidade, segundo o capítulo 9, versículo 1, quando diz que ele foi para a sua cidade era Cafarnaum. Então Jesus estava na sua casa ou estava na casa de Mateus? Nós não sabemos. Fato é que ele estava sentado à mesa. E sentar-se à mesa naquela época não era qualquer coisa, gente. Sentar-se à mesa era algo tão sério, tão importante, que tinha tanto significado para eles, que sentar-se à mesa é partilhar de destino, partilhar de vida. Se você se senta com pessoas que não prestam, você vai ser entendido como alguém que não presta. Se você se senta com pessoas que prestam, você vai ser visto como pessoas que prestam. Era assim, era comunhão de vida, por isso não se sentava à mesa com qualquer um. E aqui está o segundo grande ensinamento. Quem agora passa a se identificar um com o outro? É Jesus que vai se identificar com Mateus pecador? Ou é o pecador agora que é chamado a se identificar com Jesus? É Mateus, o pecador, que agora se identifica com Jesus. Porque o amor de Jesus é mais forte do que qualquer pecado. E portanto, se Jesus se senta com os pecadores, não é Jesus que se adequa aos pecadores, mas os pecadores passam a se adequar a Jesus. Que ensinamento maravilhoso. Só que a narrativa continua e agora vem a terceira parte. A terceira parte eu vou trazer para vocês e ela é fantástica. Os fariseus começam a se perguntar por que o mestre Jesus, ele se senta com os pecadores, ele come com os pecadores, por quê?
ele então é impuro, ele então não presta. Jesus ouve aqueles homens conversando com seus discípulos sobre isso. E Jesus intervém na história, e ele intervém e traz uma expressão maravilhosa no versículo 12. Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E aí vem aqui o momento da grande lição. Jesus dá duas ordens: ide, vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E ele continua: eu não vim chamar justos, mas pecadores. E agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está citando Oséias, o grande profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6. E qual era o contexto de Oséias? O contexto de Oséias era que havia um rei muito rico que tinha estabelecido um padrão econômico e religioso lá atrás. Quem era esse rei? Jeroboão II. E esse padrão que ele estabeleceu passou a corromper as pessoas. As pessoas, inclusive, iam até os santuários da época, ofereciam sacrifícios maravilhosos, entretanto, esmagavam o pecador, esmagavam os pobres, esmagavam os colocados à margem da sociedade. E Oséias, o profeta, então diz: escuta, vocês estão oferecendo sacrifícios, mas vocês não entenderam que o que o Senhor quer é que vocês vivam a religião antes de qualquer sacrifício, que coloquem em prática a lei do amor antes de oferecer bois cevados, antes de oferecer cordeiros no altar. Antes de qualquer culto, é preciso viver o mandamento do Senhor. Jesus retoma esta palavra. E dentro da tradição do Evangelho de Mateus, esse texto de Oséias capítulo 6, versículo 6 é citado duas vezes. Uma aqui e outra lá no capítulo 12, versículo 7. Jesus está retomando as palavras do profeta e ensinando aqueles que dizem ser fiéis a Deus, mas não vivem segundo o amor e a misericórdia. Estes não são discípulos, seguidores verdadeiros de Deus. Quantas pessoas você conhece que muitas vezes vivem todas as práticas da religião, vão a todas as missas, vão aos grupos de oração, vão aos encontros, vão aos retiros, fazem tudo, rezam todo tipo de reza, ladainhas, novenas, trezenas e tudo, mas não tem misericórdia. Deus não se agrada disso. O culto é bom, ir à missa é maravilhoso, é fundamental, participar dos ritos religiosos é belíssimo, mas se eu não vivo o amor, de nada adianta. O Senhor prefere a misericórdia do que o sacrifício. Como é que tem estado a sua vida? Você tem apenas vivido o culto e não vivido a misericórdia? Pensa nisso. Curta, compartilhe, marque as pessoas aqui embaixo, compartilhe o máximo possível esse evangelho. Eu tenho certeza que ele vai gerar transformação. Deus abençoe. Estamos juntos. Valeu, gente!